Eu sou Anita Zipin, advogada, jornalista, atual presidente da Academia de Letras José de Alencar, reeleita para o biênio 2017 e 2019. Fico muito feliz no outono da vida poder deixar registrado um depoimento que eu posso dizer que, com certeza, é uma coroação de uma vida bem vivida. Tomara eu possa, nesse depoimento, contar para as memórias do Paraná tudo o que se passa no meu coração, em especial nesse momento que eu estou falando para todos vocês. Desta época e talvez de outras épocas que se interessarem na verdadeira memória do Paraná. Eu nasci em Curitiba, no hospital do Dr. Moisés Paciornik, nas mãos do Moisés Paciornik. Falo com orgulho porque ele foi meu querido, meu amigo, meu médico, até o final de seus dias por aqui. Nasci no 17 de outubro de 1952. Meus pais, Dálio Zipin e Ana Linhares Zipin, conhecida como Lili Zipin. Minha mãe era artista plástica. E o meu pai era advogado, talvez daí o meu interesse pelo direito. Também meus avós, Anita Zipin e vovô Linhares, são recordações que eu só tenho de lembranças, porque eu tenho o nome da minha avó, que minha avó partiu deste mundo em 1949. Como ela era altamente espiritualista, como tem um templo espiritualista Anita Zipin até hoje, meus pais resolveram de todos os filhos ali, eu estava quase que chegando a este mundo, e meus pais então decidiram que eu seria deles a Anitinha. Então passei a me chamar Anita Zipin, mas até o final da vida dos meus queridos pais, eu fui a Anitinha. E nossos irmãos são o José, o Dálio Zipin Filho, hoje criminalista, a Diana Zipin, artista plástica, tem o Sérgio Zipin, que é um advogado, tem eu, Anita Zipin, e depois a minha pequenininha Marilu Zipin. Hoje, como diz o Dálio, com toda a brincadeira, tem os 3 sobreviventes, que é o Dálio, a Diana e eu. Por outro lado, nós levamos sempre esta situação de perda num sentido um pouco mais gostoso da vida. Eu posso aqui relatar uma historinha de família da minha mãe. A mamãe pintava desde os 12 anos no Colégio Cajuru. E a mamãe foi até 84 anos indo a aulas de pintura, porque ela falava que o artista tinha que sempre estar evoluindo, sempre estar aprendendo as novas técnicas. E foi numa linda manhã de sol que a mamãe chegou da aula de pintura com um quadro nas mãos. E era um banco de praça branco, com flores vermelhas ao redor. E eu perguntei a ela mais do que rápido: mãe, qual é o nome desta tela? E ela disse: filha, esta tela se chama Saudade Florida. É o que nós devemos sentir das pessoas quando nós as perdemos. Essa saudade que dói, que dá saudade forte no peito da gente, mas é florida. A gente tem que lembrar das pessoas, o que as pessoas fizeram nesta vida. E por incrível que pareça, tipo 2 meses depois, a minha mãe partiu dessa para outra vida. E deixou para mim esse legado que eu tenho ido a muitos lugares onde existem as perdas físicas, e tenho acalentado pessoas e meus alunos da Universidade Positivo da Maturidade com esse quadro, quase uma parábolazinha, quase um conto de Natal, que se chama Saudade Florida. Então é talvez com essas palavras que eu possa iniciar essa saudade florida que eu tenho daquela infância querida. Que os tempos não trazem mais, mas eu sempre digo, o tempo em que éramos felizes e sabíamos. Eu deixo sempre nas minhas crônicas, vou repetir a frase: no tempo em que éramos felizes e sabíamos. Deixo até as reticências para que as pessoas pensem um pouquinho. Tem gente que diz: puxa, nós fomos tão felizes, tempo que não volta mais. O tempo não volta,
mas aquela sensação de que você foi feliz e que você pode ser feliz novamente, e que você sabia que estava sendo feliz brincando de caracol, brincando numa casa miúda da infância, faz com que a gente sabia desde aquela época que nós éramos felizes e tomara que possamos passar para a posteridade felizes como nós estamos nesse momento. Eu estudei no grupo escolar Dom Pedro II. A minha infância foi no bairro Seminário. Vocês imaginem uma casa com 40 cômodos, 2 andares, uma biblioteca que ficava no meio das árvores e toda envidraçada, 5.000 livros ali. Eu nasci no meio de livros, né? Daí talvez o meu lado jornalística, de cronista, de escritora de livros, que eu falarei daqui a pouco mais. E escrevo um livro sobre o Palácio de Madeira, que é assim que eu denomino aquela casa de 40 cômodos, na Rua Bispo Dom José, 3.318. Dali passamos uma infância muito linda, maravilhosa, rodeada de vizinhos bons, vizinhos queridos. Eu volta e meia acordava com meu pai atendendo na madrugada pessoas, o papai como advogado também de porta de cadeia, advogado de briga familiar. Então, quando a gente via vizinhos gritando, berrando, o marido queria surrar a esposa e ela corria lá para nossa casa. Então, nossa casa acabou sendo um refúgio do bem. É assim que eu sentia o nosso canto do seminário. Então, como eu falei, 5.000 metros quadrados, 2 plátanos à frente que ainda estão lá. Quando eu tenho um pouco de saudade do meu recanto, eu passo pela rua e vejo os plátanos ou álamos. E a mamãe dizia, olha, já está chegando outono, as folhas estão caindo. E ali dentro nós tínhamos uma vida maravilhosa, 6 filhos, os outros filhos que também foram chegando, um para cuidar dos irmãos, as nossas empregadas que o nosso pai permitia só que chamássemos de secretária, jamais o termo empregado, é algo que marcou muito. Então, quando a gente depois atinge o trabalho, a gente vê, esse é o empregado da Receita Federal, esse é o empregado do Tribunal de Justiça, como é a minha carreira de 36 anos. Mas ainda fere um pouco meus ouvidos esse termo empregado. Parece assim que é um termo pejorativo. E o papai dizia que as 4 irmãs que foram trabalhar conosco, que eram Helena, Pedrina, Samira e depois a Ana, eram todas da família. Então, era aquela casa maravilhosa. Eu dormia no sótão com uma senhora que me criou chamada Anália. A Anália veio trabalhar aos 13 anos com a minha avó Anita na fábrica de colchão. A avó Anita veio da Rússia e pela Argentina e se instalou em São Paulo. Fez uma fábrica de colchões, já era uma pioneira naquela época. E quando a avó Anita veio para Curitiba, ela teve na Rua São Francisco, fábrica de colchões e acolchoados. E parece que marcou uma época que fazia monogramas de acolchoados para enxovais. E a Anália, desde os 13 anos, trabalhava lá. A Anália veio, uma índia aqui de Morretes, resolveu não se casar e dedicar a vida dela toda à família. Então a Anália ficou 70 anos conosco, ela me criou nesse belo local, teve a oportunidade de criar meus filhos, e numa noite que ela tinha 89 anos, na minha casa, ela fechou os olhinhos e disse, agora continue, pega o bastão e segue. Então, falo da Anália com muito carinho. O meu primeiro livro, O Dálio que eu vi, O Pai que eu vi, que logo depois eu falo, eu dediquei a Anália, que com seu amor de mãe me fez ver o Dálio que eu vi. Então, também a Anália me buscava no colégio, grupo escolar Dom Pedro II. Tinha uma curva, tinha um bebedouro, onde alunos e cavalos tomavam água, que era aquele caminho para... Era uma rota, me parece, que para Campo Largo. E ninguém ficou doente naquela época, ninguém ficou doente. A Anália que me cuidava um pouco. Não, menina, eu trouxe a água para você, está aqui a tua água. Ela tinha uma preocupação.
Mas eu me lembro dos meus colegas que punham aquela boquinha dentro da água, o cavalo junto, às vezes dividindo a água com o cavalo, para ver se o cavalo não os mordia. Ninguém ficou doente naquela época, para verem como nós éramos felizes de verdade. Então a Nália também cuidava das outras irmãs, a Marilu, que veio menor. Daí a Helena, a cozinheira, se apegou a Marilu. Então, tipo, foi uma mamãe segunda para a Marilu. E eu pude dormir no sótão, mais um sótão chique, elegante. A minha caminha ficava no canto, na parede, para que não caísse meu cobertor. E o que eu gostava, assim, do sótão, aqui, sabe, daquela casa que vocês veem estilo europeu, que tem aquela janelinha lá no alto, aquela janelinha no alto fazia parte do meu quarto, mas era ali que a Nália costurava. Ela entrava como se fosse um corredor e a gente tinha que entrar com a cabecinha meio baixa. Eu baixinha, mas eu me lembro que... E ali a Nália costurava e não gostava de fazer muito barulho para que eu dormisse, a sua Anitinha dormisse um pouco mais, ainda mais quando não tinha aula. E eu lembro que eu tinha aquelas bonecas, todas as meninas tinham, e a Nália sempre deixava minhas bonecas arrumadinhas numa poltrona ao lado da minha cama. E eu, quando me acordava, eu ia bem de leve abrindo os olhos para ver se realmente naquele barulho de máquina que eu ouvi, o meu boneco estava com uma roupa diferente. E pode ter certeza, uma vez por semana tinha uma roupinha diferente para os meus bonecos. E naquela época não era tão fácil comprar tecido, não era tão fácil comprar aviamento. E a Nália fazia com gosto entre o serviço dela em casa, que era de lavar roupa. Nós tínhamos então a Helena, a cozinheira, a Nália que lavava a roupa. Nós tivemos uma época a Vera, que casou na nossa casa com o Maneco, a mamãe fez todo o enxoval, hoje é como família nossa, como irmã nossa. E a Vera passava a roupa. E a Samira, irmã da Helena e da Pedrina, fazia a limpeza da casa. Então é bonito lembrar da Helena, que a Helena tinha que fazer o café da manhã para quem acordava às 5h30 para ir para a escola. Quem acordava às 8 tinha o café da manhã. E quando ela terminava às 9h30, 10 horas, a louça do café, ela já começava o almoço. Aí quando terminava o almoço, ela já iniciava o lanche das 3, seria o café das 3. E essa é a minha mãe, que gostava muito de café. E quando terminava o café das 3, porque não era só um cafezinho, é aquele papo gostoso no meio das árvores, falando de plantas, e os vizinhos iam chegando, ali era um recanto, realmente se pode dizer um oásis de paz, e vinham trocar receita, e traziam os filhos, uns educados, outros não tão educados, mas muitos, hoje grandes profissionais que passaram pela nossa casa num lanchinho, num bate-papo, naquela harmonia que meus pais sempre preservaram e meus irmãos tentaram também preservar aquele nosso palácio de madeira. É esse que eu estou tentando, devagarinho, contar uma historinha de cada cômodo. Hoje vocês já viram qual a minha história inicial, da janelinha da Nália, que é ali que saíam minhas roupas de boneca. E do colégio, ali do Grupo Escolar Dom Pedro II, nós tínhamos também um circo, que era o Irmãos Queirolo, que marcou muito a nossa época. Tanta gente querida, tanta gente boa que a gente encontra até hoje, os parentes dos Queirolo. E me parece que meu pai passou a ser também advogado deles. Eu sei que qualquer dúvida, qualquer problema que eles tinham, eles estavam sempre procurando o pai. E a gente se sentia muito importante, porque o palhaço estava chegando lá, o Lafayette, que era o mestre de cerimônia, chegou lá em casa. E a gente não entendia muito bem o que eles estavam fazendo lá. Talvez até um cafezinho, mas normalmente é algum assunto jurídico, alguma coisa. E o papai, o Dálio Zipim, sempre a ser o advogado que ele dizia: traga-me sempre dificuldades, as boas notícias me enfraquecem. Esse era o lema principal do meu pai. Então, com ele nós aprendemos a ter o ombro bem fortinho, larguinho, até para pessoas que talvez não mereçam nossa compaixão. Mas a gente está sempre ouvindo, está sempre aconselhando, nós estamos sempre
de prontidão, eu especialmente de prontidão para localizar o escritor que existe dentro de cada um. Parece que é uma meta que eu tenho na vida. E tenho tido algumas experiências maravilhosas de pessoas. Mas você acha que ficou bom? Digo, ficou muito bom, escreva mais. E de repente já tenho tido a oportunidade de fazer a apresentação já de pelo menos os 10 livros dessas histórias. Eu já tenho tido esse dom aí de incentivar os escritores que moram dentro de cada um. Do colégio, do grupo escolar Dom Pedro II, eu me lembro muito bem da professora Maria Tereza. Ela morava ao lado com várias filhas, parece que só tinha meninas. E também a dona Tamara, a dona Tamara era a nossa dentista dentro do grupo. E o grupo tinha aquelas portas enormes, grandes, e eu tinha medo que a Nália, na saída, não conseguisse me buscar. Eu quero dizer que eu tinha 3 ou 4 anos, eu entrei na escola mais cedo do que o previsto. Então eu morria de medo que a Nália não me buscasse, era essa a minha maior preocupação. Aí tinha também a Diana estudando, e daí tem uma história muito engraçada que marcou, que eu lembro que parece assim, eu não teria aula naquele dia, no meu jardim. E a Diana estava no 4º ano, a Diana 5 anos mais que eu. Daí a Diana estava no 4º ano e a professora Maria Tereza disse, não se preocupe, deixe a Anita comigo aqui, ela fica fazendo o dever e na saída você a pega. E eu lembro que nesse dia a professora Maria Tereza me trouxe o lanchinho, que às vezes era uma canjica num pote branco, um arroz doce, eram esses alimentos que nós, não é que gostávamos, mas sabíamos que fazia muito bem com aqueles leites das vacas próximas ali do seminário. E a professora Maria Tereza disse para mim, eu tinha 4 anos, ela disse, não saia daí. Hipótese alguma, minha filha. E eu não saí dali sob hipótese alguma. E tive uma vontade de fazer um pipizinho, eu era pequenininha. Mas a professora disse, não saia daí. Então eu não saí. E aí, quando ela chegou, tinha uma pocinha na minha cadeira e no chão. Aí ela chamou a Diana. Daí a Diana chamou o mais velho, Sérgio. Então, disse que foi muito engraçado, nós 3 chegando em casa, eu toda molhadinha, né? A Diana batia na minha cabeça e o Sérgio, que sempre me protegeu, batia na cabeça da Diana para não mexer comigo. Então, a mamãe que estava lá na janela, longa, vendo aquela entrada nossa, nunca esqueceu daquela loirinha de cachos, que era eu, a Diana me segurando com um pouquinho de raiva, porque ela perdeu a aula e teve que passar uma vergonha, dizer, a tua irmãzinha fez um pipizinho na calcinha. Então, aí era muito engraçado aquela escadinha de filhas para a mãe, um dando um tapa na cabeça do outro, a Diana em mim e o Sérgio, para de mexer com a Anitinha. Então, essa foi uma imagem muito bonita que eu gravo, mas a minha Nália sempre estava lá, sempre se deu presente, e ela me levava lanchinho também, a sua Anitinha, e daí eu podia, às vezes, vir com uma amiguinha dividindo o pão, um lanchinho bem modesto, mas feito com carinho para ela, que ela ia me buscar. E o que eu tinha um pouquinho de vergonha é que no verão a Nália abria um guarda-chuva, uma sombrinha coloridinha, e eu pensava assim, como pequenininha, aquela sombrinha, mas não está chovendo. É que eu sempre fui muito branca, muito clara, então a Nália, para me proteger do sol, ela pegava e abria a sua sombrinha, e eu ficava meio encabulada. Hoje eu sei que foi uma super proteção da Nália, e aonde quer que ela esteja, eu agradeço tudo que ela fez por mim e pelos meus filhos. Dali do colégio, eu falo em colégio por causa do grupo, mas dali eu fui para o colégio Cajuru, acompanhar a Diana, aquela que me deu aquele cascudinho. Eu fui acompanhar a Diana no colégio. Então nós tínhamos 3 cores de ônibus no colégio Cajuru. Era o ônibus azul, o vermelho e o amarelo. Eu lembro que o nosso era o ônibus azul, por causa do roteiro que aquele ônibus fazia. Também lembro que o ônibus não nos pegava na porta de casa.
Nós tínhamos que pegar o ônibus do Barigui com a Nália, é lógico que a Nália ia me cuidando. E nós íamos onde é hoje, era a casa do Zatar, ali na Lamen Lins, depois do Canal 12 ali. Então era gostoso, ali a gente ficava esperando o ônibus passar, o ônibus azul passar. E daquele ônibus azul, muitas pessoas hoje famosas lembram, puxa, lembra do ônibus azul? Eu estive no ônibus azul e era divertido. Do Colégio de Freiras, o que eu posso agradecer é a educação que me deram, e deram a tantos, esse de senhor, por favor, não é possível ver uma pessoa de mais idade que nós no ônibus sem que nós levantemos, abrir a porta e deixar a pessoa passar antes, fora um pouquinho de francês que nós aprendemos. Era para mim um pouco rigoroso, felizmente eu era só semi-interna, e eu às 3 horas voltava para casa. Eu tinha um pouquinho de pena daquelas internas que tinham que dormir naquele local que para mim causava medo. Como o grupo não tinha medo, do Colégio Estadual do Paraná, não sei se é porque ele era escuro, se a gente chegava lá quase noite, mas o tratamento das freiras era bom. Elas eram severas, precisavam ser severas. Aí nós tínhamos o caso da gruta, e eu entrei lá com 6 anos, então tem que pensar que eu era muito criança. E a gruta teve uma época, parece que não sei se um crime, um estupro, alguma coisa assim. Então, para as freiras não contarem tudo, elas só diziam que tinha um monstro na gruta. Então eu morria de medo daquele colégio, eu morria de medo daquela gruta. E eu ficava assim o máximo que podia na cantina, ali no refeitório, já ia para a aula, depois, ai que bom, o ônibus azul já vai nos pegar, e eu já ia embora. Eu tenho recordação boa, professoras boas, gente querida, posso lembrar de Jussara Proli, que era uma colega minha, que de vez em quando falamos, mas aquela recordação de adorar aquele período ali, mais ou menos. Aí eu vou contar mais um período porque que eu tive medo do Colégio Cajuru. No Colégio Cajuru, eu ia comprar flores de uma freira bem velhinha atrás da capela. Então nós tínhamos o almoço, depois do almoço, mais de meia hora que nós ficávamos brincando ou estávamos sempre... podia dormir, se nós quiséssemos sentar um pouquinho embaixo de uma árvore e dormir. Eu, por minha razão, eu ia comprar retalho de hóstia, que eu queria saber que gosto tinha. A freirinha vendia um pacotinho de retalho de hóstia. Ia comprar rosas para levar para minha mãe e levar para minha Nália. Então, eu vinha com aquelas flores nas mãos. Até hoje, quando eu vou à casa de uma pessoa, eu já olho para minhas mãos e digo, o que eu vou levar para essa pessoa? Então, isso aí de bom, aprendi no Cajuru. E daquela freira, e mais aquelas reuniões que nós tínhamos, e mais as missas, eu realmente, depois do almoço, num dia de sol maravilhoso, olhei para cima e vi Jesus. Vi Jesus posso vê-lo até hoje, o que eu estava vendo, no meio das nuvens, naquela cruz e cheio de luzes de todos os lados. Aí cheguei em casa, contei para minha mãe, mamãe, eu vi Jesus. Aí a mamãe chamou o Sérgio, que era quase o meu guru, ele tinha 8 anos mais que eu, e ele me cuidava como se fosse um filho, e explicou, olha o que está acontecendo com a nossa menina, olha o que está acontecendo. Vai que eu vi mesmo, e vai que eu não vi. Vai que eu estava ficando um pouco fanática. E daí naquele dia o Sérgio pegou um chinelo desses de pano, bem molinho, bem tranquilo. E dizia, o que você viu? Eu digo, eu vi Jesus. Pá! Batia na traseira, bem leve. O que você viu? Eu vi Jesus. Pá! Pá! E depois eu nunca mais vi Jesus. Então eu peço desculpa se realmente ele apareceu. O Sérgio espantou, então, por favor, me perdoe, Jesus, mas naquela época eu tinha que tirar
preconceito que estava em cima de mim, de muita religião, de muito estudo. E eu, menina ali de 6 anos, comecei a ver até o que não podia ver. Agora eu vejo nos cinemas, como eu sou crítica de cinema e adoro, o Federico Fellini adoraria essa minha história para transformar num filme. Então eu vejo que eu não estava tão errada em imaginar que estava um Jesus bonito. Vocês não fazem ideia, que Jesus lindo. Eu hoje não preciso nem fechar os olhos para imaginar. Aquelas luzes coloridas, vocês precisavam ver que beleza. Então, não deu tempo de falar com o Fellini e de contar essa história, mas aqui eu dou esse depoimento para vocês, agradecendo ao Colégio Cajuru. Daí do Cajuru, para variar, a Diana foi fazer o científico. E eu fui fazer o 2º ano do ginásio no Estadual do Paraná, Colégio Estadual do Paraná. E aí sim, eu acho que deu um respiro de alma, respiro de... Era gente um pouco mais dividido entre educados, não educados, entre ricos, entre pobres, mas nos divertíamos, éramos tranquilos. Não sabia que aquela cantina tão escura foi projetada para ser um bunker de... Se tivesse guerra em 42... os alunos poderiam se esconder. Eu só ficava pensando, o que essa cantina está fazendo aí? Apertadinha e escura, aquele corredor. Não me dava medo, porque ali era gostoso, nós daí podíamos comer uma pizza, eu vivia me cuidando um pouquinho já, pré-adolescente, mas eu me lembro que ali nós começamos a ter um pouquinho mais de liberdade. E eu lembro assim dos professores muito bons, da professora Louis Marlene César, que é a que me marcou bastante. Ela é irmã do desembargador Henrique Len César, também, que mais tarde trabalhei com ele no Tribunal de Justiça. E adorei esse período que eu passei no Estadual do Paraná. Me lembro ali do Estadual de vários episódios bons. Lembro da Física, Química e Biologia. Acho que no primeiro andar era o laboratório de Física, no 2º de Química e o 3º de Biologia. E foi na primeira vez que nós saíamos da nossa sala de aula para ir a outra sala. Então nós tínhamos essa liberdade que hoje a gente vê, o ensino total é assim, começou pelos americanos, creio eu, europeus, mas o Colégio Estadual do Paraná estava até 1969, onde eu estive, anos-luz à frente. E os melhores professores do Paraná, hoje grandes profissionais, alguns já não estão mais aqui, grandes escritores, eram todos daquela época professores do Colégio Estadual do Paraná. Marcaram muito a minha existência e a existência de tantos outros que por lá passaram. Lá então passou Dálio, Sérgio, a Diana e eu. E eu posso dizer que daí eu fui fazer o vestibular de Direito pela Universidade Federal do Paraná, como eu disse, em 69, e passei pela primeira vez. Então mostra que o ensino era muito bom, era maravilhoso. Fiz o cursinho Bardal, mas realmente quem me deu toda essa preparação para fazer o vestibular e lograr êxito foi o Colégio Estadual do Paraná. Aí no Colégio Estadual do Paraná eu tive uma graça, algo muito gostoso aconteceu na minha vida. Vamos dizer, iniciou no Réveillon de 1969. Estava eu no Réveillon, no Centro Israelita do Paraná. Estava ali com as primas Iliana Paciornik Galbinski, estava com Célia Paciornik, José Galbinski, Mauro Paciornik e uma grande amiga minha que hoje mora em Israel, que era do Colégio Estadual do Paraná, Nancy Bruck Cunifas. E foi nesse momento que veio dançar comigo um rapaz chamado Jones. Agora, pela internet, nos encontramos, ele é um chefe de cozinha em Tel Aviv. E por que é importante esse Jones?
porque graças ao Jones eu conheci o meu primeiro marido, Marco Antônio Monteiro da Silva, que também ia fazer vestibular de Direito, só que ele passou em primeiro lugar e eu passei em penúltimo com 2 excedentes. Mas passei e fui boa aluna, depois eu falo da Universidade Federal do Paraná. Então Marco Antônio veio dançar comigo e ele disse que a minha prima daí chamou, Anita, o Mauro já está com o carro lá embaixo. Era 1h10 da manhã de 1º de janeiro de 69. Aí ele disse, já sei seu nome, é Rita. Eu digo, não, é a Anita. Quando é que nos encontramos? Eu tinha 16 anos, qualquer dia, e fui embora. Realmente gostei. Foi o primeiro amor da minha vida, com certeza. Dia seguinte, a Nancy Brook me convida para ir ao Israelita. Quando eu chego lá, o Marco Antônio está jogando ping-pong com os amigos. Ele não era de origem judaica, mas como eu estudava no Estadual do Paraná, os amigos ali, posso dar 2 nomes, o Manuel Knofus e o Marcelo Yugue, convidaram o Marco Antônio Monteiro da Silva para frequentar como macabíadas, eram jogos, e ele jogava basquete também, e ping-pong. E dali começamos o namoro, só que era o último ano de estadual, e naquela época meus pais não deixavam eu namorar todo dia. Aí o que aconteceu? Eu e Marco Antônio ficamos namorando 1 ano pela carteira do colégio estadual. Então é muito linda essa história, porque eu deixava bilhete para ele e ele de manhã deixava o bilhete para mim. E logo em seguida eu deixava o bilhete para ele e de repente eu sentia, vez que outra, que os bilhetes tinham desaparecido. É mais ele que percebia. Às vezes eu dizia, você não escreveu ontem, né? E daí, lógico que no sábado ele frequentava a minha casa, e nós punhamos toda a correspondência em dia, né? Ele 18 anos, eu 16, naquele Palácio de Madeira, aquela história maravilhosa, com gente sentada na sala. Era assim o namoro antigamente, e a gente dá muito valor a esse cuidado dos pais e da minha Anália, né? Que estava sempre de plantão. E aí foi assim, quando eu ingressei na universidade, o Manuel Knofus e o Marcelo Jung vieram conversar comigo, queremos falar com você lá fora. E aí eu não entendi, sabe, você não notava que de vez em quando você ficava sem bilhetes? Eu digo, sim. É que a gente dizia para o Marco, pega a bola lá para a gente brincar um pouco, e a gente ia ler os bilhetes de vocês. Então eles participaram de nosso namoro, de nosso início, e foram lá 30 anos de casado, de vida bem vivida. Depois disso, vocês vão dizer o que aconteceu. Depois disso, o Marco Antônio gostava de futebol, eu de cinema. Gostava de acordar cedo, eu domingo acordar tarde. Nós fomos tão nos distanciando que um dia olhamos um para o outro como bons amigos, como bons companheiros. E vamos separar? Vamos separar. E separamos e fizemos novas vidas. Eu estou casada há 11 anos, ele deve estar casado já há uns 15 anos. E esta é a vida. É uma história de amor que eu conto para vocês, que nasceu no Colégio Estadual do Paraná. E aí vocês vão perguntar, e esses bilhetes, onde é que foram parar? Esses bilhetes eu guardo até agora, numa caixa de metal há muito tempo, e já deleguei a minha neta mais velha, Luísa, hoje está com 20 anos, que eu nunca mais os li. Eu digo, Luísa, um dia você vai ler. Se servir para alguma coisa, pelo menos você vai dar umas risadas. Se não servir, você deleta. Ou pode ser que dê um livro de amor, tudo começado no Colégio Estadual do Paraná. Então, do Colégio Estadual, eu agradeço todo o meu conhecimento, professores ótimos. Se eu pudesse, em mais vidas, eu viria ao Colégio Estadual do Paraná. Então, acho que respeitar também as escolas públicas, os mestres de escolas públicas, que talvez não tenham hoje aquela condição que o Colégio Estadual oferecia, mas que podem formar grandes profissionais ainda nesta vida.
Bom, então do Colégio Estadual do Paraná, eu fui à Universidade Federal. Me formei na turma 1974. Teve baile, teve tudo que a gente lembra. E da parte mais bonita que eu me lembro imaginem eu dançando com meu pai, advogado de trincheira, um advogado há mais de 40 anos. Com ele, no escritório dele, eu tive muitas e muitas aulas que nós naquela época não chegávamos a ter prática. E eu tive 5 anos de prática forense com o pai. Eu me lembro do meu pai dizendo, pega esse processo e leva para a 7ª Vara Civil. Eu lembro que ali é a doutora Ecléa de Azevedo, a 7ª Vara Civil. E eu no início disse, mas por que a filha do doutor tem que carregar esses processos? Daí põe carimbo, tira carimbo, vê a data, não vê a data. Eu estava ali aprendendo autuações do processo. Depois o papai me colocou como estagiária da doutora Ecléa por 1 ano, antes de eu casar. Aprendi mais um pouco. Aí o papai tinha, a par de tudo, uma imobiliária Zipim. Me tornei corretora de imóveis também, aprendi muito sobre o ramo imobiliário e jurídico junto. Bom, nós podemos sempre conciliar esses dois. Então, imagine, foi no Clube Concórdia, eu dançando com o meu pai, a valsa, que lembro até hoje, da emoção dele naquele smoking preto, meu vestido era branco, com um lado só de flores, outro lado com uma tirinha de strass, e a alegria do pai e levar a sua Anitinha, que teria sido para ele a continuação da sua mãe Anita, o grande amor da vida dele, Anita, né? Então, do Colégio Estadual do Paraná, eu passei para a universidade, da universidade eu me formei, e o meu irmão Sérgio estava advogando em 2 vizinhos, sudoeste do Paraná. Então lá eu tive uma experiência boa, fiquei 2 anos em 2 vizinhos, advogando, mas depois disse, não, meu ramo é Curitiba, quero voltar para Curitiba. Aí em Curitiba, aqui, a gente tinha a possibilidade, eu trabalhava no escritório com o pai, eu trabalhava no IP, Instituto de Previdência do Estado, que hoje é Paraná Previdência, e à tarde eu ia para o Tribunal de Justiça do Paraná. Eu fui assessora jurídica, comecei pelo Armando Carneiro, presidente do tribunal. Então vale a pena contar do Armando Carneiro, porque também ele passava no Palácio de Madeira. Então Armando Carneiro me deu essa chance de trabalhar com ele no tribunal, e por lá eu fiquei 36 anos. Mas quando o Armando me convidou para trabalhar, o meu pai já tinha partido dessa para outra vida. E o Armando me chamou um dia e disse, quero falar com você, quero te contar uma história. Então o Armando conta que ele era um office boy do pai, do escritório do pai. E o meu pai contava a versão que o papai deixava umas moedas e uns dinheiros soltos sempre para testar os seus secretários. E que no final da tarde o Armando esticava a mão e dizia, doutor Dália, eu achei essas moedas e esse dinheiro no chão. Então meu pai tinha o maior carinho pelo Armando. E o papai dizia, Armando vai estudar, Armando vai estudar. E um dia o Armando chegou, era num Natal, no Palácio de Madeira, ali no seminário. E o Armando chegou e disse, doutor Dália, eu consegui passar no vestibular de Direito, parece que era da Universidade de Curitiba. Acho que era a Faculdade de Curitiba à época. Mas eu não tenho dinheiro para inscrição. Aí isso contado pelo Armando, que daí é bonito, o pai não contava esse lado. Aí o meu pai entrou numa sala e trouxe um dinheiro, disse, escute, esse aqui é a Anita, que não sou eu, é a minha avó, eu ainda não tinha nascido nesse episódio. A Anita é quem está dando a sua inscrição. Então o Armando, que era
o secretário do meu pai, se transformou em presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E daí eu fui trabalhar com o Armando. Aí o Armando que me contou essa história graças ao pai, esse empurrãozinho que o pai deu, que ele conseguiu se formar. Conseguiu daí entrar para a magistratura. Então foi uma grande escola da vida, que tudo se entrelaça no tal do Palácio de Madeira, do seminário do Bispo Dom José 3363, né? 3.318. E o que eu poderia falar mais de vida profissional? Em Dois Vizinhos, eu consegui ser a primeira secretária de saúde do sudoeste do Paraná. Eu não ficava sossegadinha só em ser advogada, era bom. Mas eu digo, o que eu posso dar para a comunidade? Eu tinha 24 anos. Eu digo, vamos então criar primeira Secretaria de Justiça, Secretaria de Saúde. Daí vocês vão dizer, mas o que uma advogada tem a ver com saúde? É esse meio que a gente pode chegar e deixar a vida dos outros mais felizes. Para tanto, eu vim para Curitiba e falei com o secretário de saúde da época, que marcou muito a minha vida e de tantos, Arnaldo Faivo Brusato. E daí entra o Moisés Paciorni, que também, e o Kitty Abdala, que era do sudoeste do Paraná. Porque nós fizemos muitas e muitas campanhas para a saúde. E nós fizemos a primeira campanha que se ouviu falar de prevenção ao câncer. Então nós fizemos com Kitty Abdala, Moisés Paciorni e tudo graças ao Arnaldo Faivo Brusato. Depois fizemos outras campanhas para a criança, várias faixas etárias. E de lá surgiram muitas adoções que, junto ao Tribunal de Justiça, muitas e muitas crianças puderam ter uma vida mais feliz. Eu posso contar lá de Dois Vizinhos para Curitiba. Nós tínhamos uma senhora, que até eu tenho uma crônica, o título chama O Filho da Louca. Ela era uma comedora de lixo, de lata de lixo. O nome dela dá para dizer, é Olívia. E eu ali com meus 20 e poucos anos, eu fui me apegando àquela moça, senhora que comia da lata do lixo. Um dia vem o pessoal e diz, doutora, a Olívia está grávida. Aí conta a história que foi um professor, que não foi o professor, aí não interessa. Digo, como é que nós vamos cuidar da Olívia, que as faculdades mentais dela eram muito fracas. Então eu fui puxando a Olívia para nós, para o nosso convívio, e fui levando para visitar os médicos, vamos lá, vamos passear, daí dávamos um lanchinho para ela. E a criança foi crescendo, Aí um sábado que eu não estava querendo ir trabalhar, eu estava grávida do meu filho Rodrigo, Otávio. E me disseram, doutora, tem que trabalhar, tem que vir. A Olívia teve neném na rua. Então, veja, a preocupação. Aí cheguei lá, aquela sujeira toda, no meio de um lixo, latas de lixo, era o que ela gostava, a gente não podia fazer outra coisa. Toda aquela sujeira. Quando eu vi a criança maravilhosa, linda, 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 já vestidinha no colinho de um dos 10.000 habitantes. A cidade era uma cidade pequena com 10.000 habitantes, gente muito boa. E eu fui agradando a cabecinha da Olívia e disse, vamos lá ver os médicos, vamos até lá, vem comigo, venha comigo. Daí com o carro da secretaria, nós pusemos no carro e a Olívia realmente foi tratada, mas ela não tinha qualquer noção que aquilo era criança dela, que era filho dela. Então o promotor de justiça à época e o juiz concordaram em fazer a adoção. Aí eu conto para todos que eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha que decidir o destino daquela criança para 10 famílias que estavam interessadas em adotar a criança. Aí eu disse, é o destino, mas como é que fico eu? Como é que vai ficar essa criança a vida toda? Vai ser o filho da louca, a cidade é tão pequena,
olha, o filho da louca está estudando, olha, o filho da louca vai casar. Aí naquela noite eu pedi algo lá de cima que me viesse uma inspiração. E aí no dia seguinte eu fui falar com o juiz e fui falar com o promotor e disse, vão desculpar, mas eu não concordo com a adoção aqui. Se permitirem, nós vamos levar a Curitiba e fazemos uma adoção em Curitiba. Eles permitiram, só que disseram, mas o problema é que nós não temos como levar essa criança. Eu digo, não tem problema. Trouxe o neném no braço e trouxe a mamadeira e aquele ônibus da Catane se batendo todo e lama para lá e lama para cá. Confesso que quase que eu adotei, de tanta paixão que eu fiquei pela criança, pelo menino. E aqui, daí fizemos a adoção. Hoje é um profissional maravilhoso e tem todos os esclarecimentos da mãe. A mãe infelizmente, pela vida que levava, não sobreviveu muito mais tempo, né? Mas eu conto para vocês que eu posso passear, eu posso ir, eu posso trabalhar, mas tudo me faz voltar a Curitiba. Esse que é o meu ponto de encontro com o presente, passado e tomara que com o futuro também. Bom, de uma vida recreativa, o que nós tivemos de bom aqui que pudemos fazer em Curitiba? Eu tive um contato muito grande com Aramis Milarchi e a Marilene. Durante muitos anos nós íamos a pré-estreias de filme e também o Ribas. Nós íamos todas as pré-estreias, e Fanny e Jaime Lerner estavam juntos, Fanny Lerner e Jaime Lerner. Então nós éramos os cinéfilos e depois eu passei também no jornalismo a fazer crítica de cinema. Mas não aquela crítica que você faz uma sinopse e já conta o final. E também uma crítica construtiva. Não adianta dizer o filme é uma droga, isso aí não é crítica. Crítica é você dizer que ele poderia ter melhorado se ele fizesse isso ou tal coisa. Grandes diretores poderiam ter melhorado, não é? E eu me tornei então quase que uma das personagens que entende de cinema. Eu digo que eu aprendo todo dia. Mas com Aramis Milarchi e com Tiun Kim, que era o assessor e depois passou do Museu da Imagem e do Som, nós passamos a entender um pouquinho mais de cinema, ficar um pouquinho mais exigentes com o que a tela nos apresenta, com a sétima arte nos apresenta. E foi disso que eu disse uma vez para o Tiun Kim e para o Aramis, que tal nós fazemos a noite do Oscar? Então iniciou com Aramis. Depois que perdemos o Aramis, Tiun Kim e eu continuamos fazendo no Museu da Imagem e do Som. Na noite do Oscar, enquanto no telão passava a grande noite do Oscar, nós levávamos ali para a nossa telinha, vamos dizer, para a nossa mesa, alguns críticos e nós brincávamos. Então nós passávamos uma noite, porque varava a noite, né, até a madrugada, até o resultado, fazendo um bolãozinho sem dinheiro, vendo qual a atuação de cada um, tomando um lanchinho. Então praticamente era a noite dos amantes do cinema. O público sempre foi convidado, e a última noite do Oscar nós fizemos, eu ousei fazer, eu digo, vamos lá, no Shopping Estação. Estava recém-inaugurado o Shopping Estação, Museu da Imagem e do Som, Tiun Kim e toda a equipe vieram, montamos aquela mesa maravilhosa. Lembro que lotou ali na praça de alimentação, não foi nem dentro do cinema. E eu tenho a neta Luísa, de 20 anos agora, que ela lembra que ela pulava de uma mesa para outra, de uma cadeira para outra, e eu tinha que atender todo mundo e cuidar que a Luísa não se machucasse. Mas então ficou marcado na Luísa esta noite do Oscar. Então, quem sabe um dia ainda voltemos, ou outras gerações voltem a reunir os críticos de cinema, os cinéfilos, na noite do Oscar. Não adianta nem antes nem depois. É naquele momento do tapete vermelho, aquela emoção que dá para quem gosta de cinema. Você vê teus artistas entrando, e daí a gente já podia comentar filmes anteriores que eles fizeram,
nós dávamos umas reportagens, mas tudo falando. Hoje em dia vocês têm toda a tecnologia para pôr a sinopse do filme. Lembra desse Oscar que ele ganhou no ano passado? Lembra da Sharon Stone? Lembra não sei de quem? E aí vão poder me perguntar quais são os filmes da tua vida. São muitos. E continuam ainda fazendo filmes muito bons. Mas eu posso dizer que o filme da minha vida se chama Tarde Demais para Esquecer. Anna Fair to Remember. Eu sou capaz de assisti-lo todo dia, todo mês, todo ano. A música, a trilha sonora, uma vez por dia eu tenho que ouvir na minha casa. Né? Anna Fair to Remember. A história é lindíssima, então quem não assistiu, agora, quem sabe, com esse meu incentivo, possa assistir. Tarde Demais para Esquecer. Vamos ver o Cary Grant maravilhoso e uma história de amor que é para todas as épocas, para todas as gerações. Aí nós vamos pular para um segundo filme, cuja trilha sonora também é magnífica. Love is a Many Splendid Thing, Suplício de uma Saudade. Nós vamos encontrar ali Jennifer Jones, uma médica eurasiana, e vamos encontrar o William Holden, um jornalista. Então, para nós jornalistas, esse filme foi o máximo. E então, vocês imaginem com esta música o grande tema de amor entre eles. Que o amor vai existir neste ou no outro mundo. É o que o filme passa. E o terceiro, que é lógico que vai ter que existir, porque foi eu acho que um marco do cinema, para mim e para uma série de críticos, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Que é um amor pelo cinema, é um amor pela família, é um amor de um amigo para o outro. É sobre o Totó, que ele filmava os filmes e às vezes arrebentava, ele tinha que grudar um no outro. E como é que ele vem para aquele cinema quando o grande professor dele tinha falecido. Então ele vem com todas as recordações e mais a música de Ennio Morricone, que não podemos falar de cinema sem falar do grande Ennio Morricone, que há bem pouco tempo recebeu o Oscar pelo conjunto de sua obra, né? Então, muito mais há que se falar de filmes. Filmes atuais são muito bons. Eu tenho paixão pelo cinema canadense. Quando eu vejo na televisão, às vezes o filme já começou. Eu começo a ver aquela fotografia, eu digo, é canadense. Aí eu aperto o botão, tá ali, Canadá. Cinema francês, eu tenho achado o cinema francês com muito sentimento, muito família, muito... mesmo a crítica, eles estão fazendo filmes muito bons, a crítica para os que estão invadindo Paris, não é? Então os coitados que têm que vir de outras terras para morar em Paris e eles têm sido muito felizes com essas críticas dos que estão morando ilegalmente em Paris, né? E eu me lembro assim de uma comédia que é muito engraçada, Que Mal Eu Fiz a Deus. Então o parisiense e a sua esposa têm 4 filhas e das 4 filhas uma é casada com judeu, a outra é casada com árabe, a outra é casada com chinês e está vindo a 4ª filha apresentar o noivo que ele é afrodescendente. Então a gente lembra desse filme, mas também nós tivemos Adivinhe Quem Vem para Jantar, do Sidney Poitier. Então eu registro esse filme divertido, não é o melhor filme feito, mas muito divertido. Até eles fizeram Que Mal Eu Fiz a Deus 2, não atinge a beleza do primeiro. Mas a gente que gosta de cinema e tive a oportunidade de conhecer a outra versão, então quem quiser assiste este. Que Mal Eu Fiz a Deus, mas não esqueça de ver a beleza da Katharine Hepburn e Sidney Poitier em Adivinhe Quem Vem para Jantar. São algumas dicas de cinema, muito mais eu poderia ficar aqui conversando com vocês e amando a vida toda, e dou só a orientação que vocês vejam bastante filme na televisão. Vejam bastante filme, alugue filme,
Hoje tem o Netflix, que você tem 3.500 obras à tua disposição. Mas não esqueça de ir ao cinema. Aquela caixinha preta, quando fecha, ainda mais se vocês puderem fugir dos conversadores, daquelas pipocas que fazem aquele barulhão, daquele canudinho que sobe aquela Coca-Cola de gente que não passou pelo Colégio Cajuru, lembre bem. Aí, gente, por favor, gente, aí vocês estão naquela magia da sétima arte, aquele escuro, é uma dádiva, parece que nós saímos deste mundo e vamos para outro mundo quando nós entramos no cinema, independente de se o cinema é 4D, 3D, não. A magia do cinema é espetacular. Eu falo não só como crítica, mas como cidadã que aproveita a vida, os momentos da vida. E um bom momento da vida é se você puder ir sozinho no cinema, ou sozinha. Se for com um companheiro, pede que o companheiro, pelo menos, não comece a te cutucar. Olá, ó, viu como é que é? Não. O ideal é, uma vez por semana, pelo menos, você vai se encontrar com o cinema. É o que eu hoje faço, a Fanny fazia, Jaime Lerner com certeza faz, Aramis lá no céu deve estar fazendo esse horário, deve estar assistindo, e o Tionquim e outros, e o Ribas, todos nós adoramos a tela e essa caixinha preta que tem uma magia toda especial. E sobre Rotary Club, eu fui convidada para fazer parte do Rotary Club no momento em que mulheres americanas lutaram e obtiveram o direito de ser não só senhoras de rotarianos, mas serem profissionais de Rotary. Então, o nosso Rotary Club é totalmente cuidado pelo Henrique Len César e equipe, e Marco Antônio Monteiro da Silva, que era o meu marido à época, criaram, eles foram os padrinhos do Rotary Club Curitiba Gralha Azul, do qual eu tenho muito orgulho de ser sócia fundadora. É um clube de serviço, como a maioria das pessoas sabe, como é Rotary e Lions, profissionais que se reúnem uma vez por semana, tem aquele protocolo, mas é para que entre os profissionais possa haver um intercâmbio. Se precisa de um médico, outro tem um advogado, tem um professor, e conversam um clima bom, gostoso, tentando melhorar o mundo, não só Curitiba, mas Brasil e o mundo. E aí nessa época eu digo, o que eu posso oferecer? Que como não é um clube de dinheiro, é um clube de serviço, de ideias, criei à época com essa equipe que começou comigo, essa diretoria, adote um velho, de preferência o seu. Essa foi a campanha, um slogan que percorreu o mundo. Eu fazia na época a diferença entre velho e idoso. Textos meio longos, mas seria o velho aquele que ninguém quer, que está num asilo, que está jogado num quarto. E o idoso é aquele que, apesar da idade, está acompanhando, a família trata bem, a sociedade trata bem. Então, pega aquele velho que está ali jogado na tua casa e transforme num idoso feliz. Era essa campanha e acho que pegou e muita gente fala ainda até hoje e é o que eu podia fazer naquela época junto com as pessoas que comigo vieram. E também nós trouxemos uma ideia. Eu estava no Uruguai, tudo trazendo para Curitiba. Veja como é que é a minha vida por aqui, como eu amo Curitiba, como amo o Paraná. Eu estava com uma música que vocês todos conhecem, Volver, o tango. Volver com la frente marchita, passaram os anos. E, de repente, encontrei em Curitiba um músico opaco que tocava Volver. Aí, troquei ideia com alguns empresários e resolvemos criar. Então, o título é meu, eu sempre adorei dar títulos. Volver a Serenata. E nós, então, passamos 2 anos fazendo serenata nas janelas de quem merecia uma música
pelo bem que tinha feito a Curitiba, ao Paraná, ao Brasil e ao mundo. Então, dentre esses, eu posso citar o René Ariel Dotti, não é? Tivemos outras pessoas, Euro Brandão, que realmente tinham que ser pego de surpresa. Nós nos reuníamos às 11 da noite de sexta-feira, com o Paco, então não se preocupe que não era eu que cantava, eu só organizava. Nós tínhamos um roteiro, então saíamos em 5, 6 carros, e o acordo era que só podíamos entrar na última casa. Normalmente a última casa nos oferecia um café da manhã. E as famílias sabiam, mas os homenageados não. Então às vezes eles saíam de roupão, com o cabelo em pé, o que eu estou ouvindo, o que é, mas a gente vinha, cantava uma música, 2 músicas e saíamos. Não era assim para só corações enamorados, tipo o namorado vai fazer uma seresta para sua namorada. Não, era para pessoas já de uma certa faixa etária, quase em final de vida. Era uma forma de nós, do Paraná, dizermos a essa pessoa que bem que você fez a vida, o que está fazendo, como é o caso do René Ariel Dotti, que continua um jurista brilhante encantando a vida, e foi meu professor da Universidade Federal do Paraná. Então também teve esse roteiro gostoso. Nós nos encontrávamos ou na casa de uma pessoa para sairmos em caravana, e com o Paco, lógico, né? E numa das noites muito gostosas, nós começamos a nos encontrar na pracinha do Batel. Todos chegavam, batíamos um papo ali, aí chegou músico, tá, então vamos. Então o roteiro é esse: primeira casa, segunda, terceira e a quarta casa, que normalmente nos abrigava. Nós tínhamos esse acordo de não entrar nas casas, era só uma música, batíamos palma, deixávamos às vezes uma flor, uma mensagem e íamos para outra casa. É o que nós podíamos fazer, e é uma ideia que eu deixo para gerações que possam continuar. O nome, repito, Volver a Serenata, voltar a serenata. Mas aproveitei o tango Volver, que quem tiver bem curioso é só escutar um pouco Volver para ver que música bonita, sensível, e que batizou esse nosso evento. Daí eu fui também uma época para a Telepar. Olhei para a Telepar e foi aquela minha Anália querida, ainda estava comigo, que ela sempre dizia: que prédio mais lindo aquele. Eu dizia: sim, Anália, um dia eu vou trabalhar lá. Então eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça quando eu pedi um tempo, né, uma licença, e cheguei para o Luiz Alberto Martim de Oliveira, que era o presidente da Telepar, e digo: Luiz, eu estou assumindo hoje uma secretaria com você. Sim, eu quero fazer aqui cultura, sem ônus para a Telepar. Cultura com dinheiro qualquer bobo faz. Eu quero ver quem faz cultura sem dinheiro. É mesmo? Digo: é mesmo. Então, providencie os trâmites, que eu não quero nem saber. Estou vindo para cá para te ajudar. Então, eu passei a ser secretária de cultura da presidência da Telepar. Eu não queria ser da Telepar, eu só queria falar com o Luiz Alberto. O meu trabalho era com ele. É a ordem que eu tinha que ter, tudo bem, mas tudo com o Luiz Alberto. Eu queria dar algo mais à gestão dele. E aí, por incrível que pareça, 9 meses foram 9 eventos sem ônus para a Telepar. Então vocês vão dizer: o que foi feito? Eu juntei um coral que estava totalmente desmotivado e nós começamos por exemplo, a ensaiá-los com Melodia ao Cair da Tarde. Toda sexta-feira o coral se apresentava na escadaria da Telepar. Não deu tempo de fixar muito, porque foram apenas 9 meses. Mas a população já estava se acostumando a sair do trabalho e correndo para assistir o coral da Telepar. Sem ônus, eram todos funcionários da Telepar. Daí eles se sentiram muito importantes. Daí esse coral, o que nós fizemos? Eu cansada de ver filme, né? E tentando trazer o filme para a minha vida,
o que que eu fiz nesse momento? Eu transformei o Natal da Telepar naquele Natal americano que a gente vê nos filmes, que o coral entra nos gabinetes, canta um pouquinho, distribui bala, distribui bons pensamentos e sai e vai para outro departamento. Então assim nós fizemos com o Luiz Alberto, graças a esse coral. Paulo Kim era o nosso maestro, muito, muito bom. Ele é também da Polícia Militar, maestro da Polícia Militar, do coral da Polícia Militar. E depois eu digo, bom, o que vamos fazer neste ano? Tá. Aí eu consegui uma pessoa que estava passando com um empresário, que estava tendo uma reunião com o Luiz Alberto Martins de Oliveira. Eu disse, o que vocês têm de mais alta tecnologia em São Paulo? Ele disse, bom, o que eu mais tenho é um canhão que pega uma fotografia e consegue deixar tamanho de 18 por 10 metros. Eu digo, então é esse que vem. O senhor vai poder trazer para nós? Então nós fizemos na parede cega da Telepar, aquela altura, telas famosas de pintores renascentistas com pintores do Paraná. Nós fizemos então, o coral se apresentou naquele Natal, e nós dali apresentamos os quadros do tamanho de 10 metros por 18, e dali saíam para ver os quadros de autores paranaenses no Solar do Rosário, com o João Casilo e a Regina Casilo, que nos brindaram com essa abertura. Então nós tivemos um Natal diferente, como eu falei, sem ônus para a Telepar. E com isso também demos um grande incentivo aos pintores do Paraná. Foi um momento que eu acho que marcou no Paraná. Eles hoje falam, até hoje eles falam desse evento cultural que tivemos. E também eu fui presidente do Conselho Estadual de Entorpecente. Hoje seria o Conselho Estadual Antidrogas. Quem era o meu secretário era o pretestato Taborda Ribas, de muita competência e também crítico de cinema maravilhoso. Parece até que os críticos se reúnem, quando a gente vê, gosta da pessoa, tem empatia, ele é um amante do cinema. E com o pretestato foi mais ou menos o que eu fiz com o Luiz Alberto. Estou chegando aí. Não quero conselho de entorpecente. Eu quero agora cuidar da juventude, quero ver o que eu posso contribuir. Também pedi a licença no tribunal e fiquei um ano no Conselho Estadual de Entorpecente. Aí, aquela velha história, o que fazer sem dinheiro, sem verba. Tá, então era ali na frente das mocinhas da cidade, era um prédio alugado, não muito bem frequentado, mas a gente tentou fazer o máximo. Quando eu fui abrir a porta uma das portas, achei maconha e cocaína, não é? Então tive que chamar correndo a turma do pretestato para, antes de eu assumir ali, tirar aquelas coisas que estavam naquele armário. Depois alegaram que era para dar aula. Eu, sinceramente, nunca vi dar aula com maconha e cocaína, não. Está fora dos meus princípios. E aí o que eu pude fazer? Com o PROERD da Polícia Militar, nós fomos às escolas fazer cursos de prevenção às drogas. E daí eu criei mais uma vez o meu slogan. Eu criei o Jovem Cidadão, perto do esporte e longe das drogas. Então nós começamos a incentivá-los ainda mais ao esporte, com camisetas, troféus, bola. E depois fizemos o Pai Cidadão, o Mestre Cidadão, o Profissional Cidadão. E tive toda a alegria do mundo quando esse meu projeto miúdo, pequeno, se transformou em projeto nacional nas mãos do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas especificamente do ministro José Cardoso, o general Cardoso. Então o general Cardoso tratava todos os conselhos de entorpecente, quando nós tínhamos as reuniões em Brasília, tratava muito bem, era um homem também altamente espiritualizado. E o Paraná.
Nós éramos quase que diferenciados. Era um tratamento muito bonito, muito distinto da parte dele. Talvez ele tenha visto que tínhamos algumas ideias, talvez como rotariana, como esse lado que eu gosto de o que eu posso fazer para a comunidade, o que eu posso fazer de bem à comunidade. Então, o ano que eu fiquei ali, pudemos trabalhar, pegamos jovens dependentes químicos que já estavam sem o uso, 2 dependentes químicos que já não eram mais dependente químico, para que fosse nossos mascotes de campanha, porque nós chegávamos na escola com o depoimento deles. Olha, eu caí no mundo das drogas por causa dessa companhia ou outra companhia. Então foi muito, dava até um choque. Eu não cheguei com a maconha e a cocaína, como outras pessoas chegaram. Eu cheguei com os dependentes químicos que tinham deixado o vício das drogas. Um é vereador hoje. Um é vereador numa cidade próxima aqui. E é uma pessoa que está sempre me acompanhando. Nós estamos sempre nos acompanhando, viramos bons amigos. Então, no Conselho Estadual de Entorpecente, o pouco tempo que eu fiquei, eu pude trabalhar um pouquinho esse lado. E depois, então, dentro do Tribunal de Justiça, eu criei muito vínculo com a adoção. Então, existia o doutor Moacir Guimarães, que é desembargador Moacir Guimarães, o desembargador Tufi Maron, o desembargador Jorge Andrigueto e também o Henrique Lencesa. Veja que o Henrique também estava no Rotary e agora está no tribunal, nessa historinha que eu vou contar. E ainda nós vamos pegar o então deputado federal Ayrton Cordeiro. Ayrton Cordeiro, numa reunião social, perguntou para mim o que os desembargadores têm de bom para apresentar. Eu digo, bom, nós temos a SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Ou seja, montado pelo Dr. Moacir Guimarães, para que as crianças que vão ser adotadas não sejam tráfico de criança e nem de órgãos. Tem que passar por esta comissão. Eu sou o único membro honorário desta comissão. E tive o prazer de ter nas mãos, e com o Dr. Moacir, ele me deixou trocar ideias com ele e com a Jane Prestes, que era a grande papisa da adoção, que eu falo até hoje. A Jane deve estar ajudando muita gente por aí. Nós pudemos fazer perfeitamente muitas e muitas adoções internacionais. Essa responsabilidade da adoção para que a criança não seja vendida e não haja tráfico de drogas, de órgãos. E tivemos assim uma história muito bonita. Um casal de holandeses veio para cá pegar 4 crianças, 4 irmãos, porque adoção não separa irmão. E nesse momento chegou o casal de holandeses com uma filha muito bonita de 15 anos, bem loiro, olhos azuis. E eles aceitaram adotar 4 de cor parda e um até com deficiência mental, que o rato comeu a moleira do menino. Os meninos não estavam nessa reunião, logicamente, estavam nessas casas que eles aguardavam a adoção. Aí foi quando, naquela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, o desembargador Andrigueto deu uma brincada e diz assim: não quer deixar sua filha para nós? Porque a filha era muito, muito bonitinha, né? E eles levaram as crianças. Tudo como tem que ser, legislação. E tempos mais tarde, chega na comissão toda aquela documentação e eu levei para eles o cartão. Então era um cartão, todos eles vestidos de holandeses, o pai, a mãe, aquela filha linda, os 4 filhos, eles apresentando sua nova família. Então eu conto que foi um choro só.
Não teve tamanho de gente, não teve desembargador. Todo mundo chorou como se fosse um coro. Coisa mais linda. Então essas histórias comoveram muito. E com Ayrton Cordeiro nós conseguimos transformar a Comissão Estadual Judiciária da Adoção em nacional, através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que foram a Brasília, eu fui a Brasília, foi o Tufi Maron e foi o Moacir Guimarães, que é o pai dessa comissão. Foram defender junto aos parlamentares a importância de se colocar no Estatuto da Criança e do Adolescente, todo Estado deve ter seja. Aí ficou no meio termo, pode ter seja. Hoje a felicidade é que todos os estados têm essa Comissão Estadual Judiciária da Adoção. Em São Paulo chama SEJAI, Comissão Estadual Judiciária da Adoção Internacional. Mas com isso, não quero dizer que acabou o tráfico de crianças e de órgãos, mas que diminuiu em muito. Que atrapalha um pouquinho o mal. O bom, às vezes, é prejudicado. Antes que pegava uma criança francesa e levava embaixo do braço, às vezes ele queria mesmo cuidar, mas quando começou o tráfico de órgãos e tráfico de crianças, vendendo criança, aí o Tribunal de Justiça aqui do Paraná é o pioneiro em pensar. E daí nós dávamos e damos ainda um acompanhamento nessas adoções de mais de 2 anos. Eles têm que prestar conta à Comissão Estadual Judiciária da Adoção pelas crianças que saem do país, vamos dizer, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, através da Corregedoria. Então é um trabalho pioneiro, um trabalho muito bonito, que o pai, eu chamo os 4 mosqueteiros, mas o pai mesmo é o doutor Moacir Guimarães, desembargador Moacir Guimarães. Então, de todos os eventos que eu fiz na vida, eu acho que deu para plantar um pouquinho aquela, não é? O semeador, quando eu vejo ali, eu acho que deu para a gente semear um pouquinho e quero semear mais, não quero parar por aqui, não. Eu quero ver se no futuro ainda posso voltar e contar para vocês mais e mais eventos que eu possa, por acaso, ter conseguido. E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o meu lado profissional, mas no meu lado artístico de escritor. Jornalista é uma coisa, o escritor é outra coisa, né? Eu dou aula, então, na Universidade Positivo da Maturidade, através da coordenadora Sandra, que pediu que fizéssemos um convênio Academia de Letras José de Alencar, juntamente com a Universidade Positivo da Maturidade, que eu desse uma aula de oficina de texto às quartas-feiras. Então, eu e os colegas de academia convidados, nós buscamos o escritor que existe dentro de cada um. Esse é o meu objetivo, se eu consigo. O ano passado eu conseguia no Ilves Araldi, uma aluna que chorava a perda da sua filha, uma arquiteta chamada Michele. Eu disse para ela, escreva, ponha no papel. E ela foi montando um livro. No 23 de dezembro nós tivemos o lançamento lá no Positivo. Michele, o Rastro de Luz. E ela fez a história como eu pedi. Histórias leves da Michele, a primeira parte, da mãe falando sobre a filha. Depois, de pessoas que conheceram a Michele. Ela foi uma arquiteta famosa de grandes lojas, de shoppings. Aí a Michele foi uma visionária. E mais algumas fotografias. Então, o livro Michele, o Rastro de Luz está percorrendo o Paraná, com vários... Está na Livraria Curitiba, mas está Paraná, foi também a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a no Ilves Araldi tem ido acalentar alguns corações de quem teve perda, como nós falamos desde o início, daquela saudade florida. E a no Ilves hoje é uma outra pessoa. Então, só esse episódio já valeria
esse convênio da nossa academia com a Universidade Positiva. Agora temos descoberto talentos maravilhosos de pessoas que nem sabiam. Esses tempos pegamos uma aluna, escreveu para nós e ela me mostrou 10 páginas assim. Eu disse, mas isso é acróstico? Ah, tem esse nome, eu faço há muitos anos. Então eu já pus em contato com o Celso Portugal, da nossa academia, que é o especialista em acróstico. E também com Ariosvaldo Trancoso Cruz, que é um dos nossos maiores poetas. Então, para verem que dá para a gente ajudar um pouco o próximo, que às vezes uma palavra de incentivo, você acorda o escritor que está dentro de cada um. Aí eu tenho também o período de Instituto Histórico Geográfico. Cheguei com o Dr. Lauro Grem, também tentamos agilizar. Dr. Lauro Grem, pessoa espetacular, acompanhei muito tempo. E também entre nós sempre teve o Dr. Francisco Cunha Pereira, que para mim foi o mais importante jornalista da minha vida, que ele me deu a primeira crônica publicada. Dali em diante foram 3.000 crônicas publicadas em jornais, revistas do Paraná, do Brasil, e Uruguai e Argentina. Então eu não cheguei às 8.000 crônicas do José Vanderlei Dias, quem lembra, que escrevia na Gazeta todo dia, até ocupa a cadeira patronímica que foi de José Vanderlei Dias por gosto. A minha alegria total é que o Dr. Francisco Cunha Pereira publicou a primeira crônica minha, que chamou Apelo aos Médicos. Era uma crônica que o Moisés Paciornik, que nós falamos, estava sofrendo algum preconceito difícil dos médicos. E eu pedi aos médicos que fossem um pouco mais condescendentes e que deixassem o Moisés Paciornik tocar a vida dele, como realmente ele fez muitas coisas boas. E depois, com o Dr. Francisco Cunha Pereira, ao cair da tarde, nós tínhamos, poderíamos dizer, a tarde da tertúlia, ele brincava muito, ele me chamava para que nós fechássemos a página chamada Entre Linhas. Então era a primeira do Joaquim, o jornalista Joaquim, depois o jornalista Cláudio, os dois já faleceram, mas eles entregavam a lauda para o Dr. Francisco. E o Dr. Francisco daí lia para mim, o que você acha? Porque era muito gostosa a entrelinha, era quase que picardia, era quase que na entrelinha o que ele quis dizer. Então nós tivemos cada história muito gostosa, muito brilhante, e nós íamos buscar, daí eu ia procurar notícias que pudessem encaixar na entrelinha. E eu, como passeava pelo Tribunal de Justiça trabalhando, Palácio Iguaçu, normalmente estava ali com Jaime e a Fanny. Então a gente pegava algum detalhe de uma festa, alguma coisa engraçada que o Dr. Francisco achava muito divertido, e o jornal era muito lido na entrelinhas, além de dar notícias de cursos, uma notícia cultural. Essa picardia, o que estava escrito naquela placa com letra errada, mas que estava muito engraçado. E depois eu sei que Joaquim e Cláudio sempre fizeram, e a Ana Amélia Filizola e os filhos mantêm a página. Confesso que precisava ter um pouquinho mais de graça, de engraçado. Acho que poderia ter um jornalista desses novos, engraçado, tipo o Boechat e tipo o Simão, porque a nossa notícia era como hoje temos o Simão e o Boechat falando de manhã e contando, olha, você viu o nome daquele candidato, Devasso, será que vai ser eleito? Né? Então, mais ou menos assim que nós ríamos, nos divertíamos muito depois com a cara de todos, quando liam, nossa, vocês puseram na entrelinhas, né? Então eu fiquei sempre nos bastidores, o meu trabalho mesmo foi de crônica, mas eu gostava de chegar lá, de ser recebida pela Marisa, que foi uma secretária do Dr. Francisco durante muitos anos, e da Ana Amélia, e depois dos filhos do Dr. Francisco,
eu tenho dele uma saudade florida. O pai dele, o desembargador Francisco, já tinha marcado a época no Tribunal de Justiça, mas para a geração do meu pai. Agora, para mim mesmo, era o Dr. Francisco Cunha Pereira. Depois eu também escrevi no Indústria e Comércio com o Odone Martins, e quem é o meu padrinho do Indústria e Comércio é o professor Haroldo Murat, de quem eu tenho hoje o maior respeito. Tenho um carinho todo especial pelo professor Haroldo. E o Mussa José de Assis, no estado do Paraná, e Paulo Pimentel, que também mantinham as portas abertas. E no Jornal do Estado, o Rodrigo Barroso. O velho Barroso, como chamava, era muito amigo do pai, né? Do meu pai. Então, o Rodrigo Barroso também sempre primou pelas ideias. Temos o Rui Barroso, que é o jornalista, que hoje está no jornalismo no Tribunal de Justiça, fazendo um trabalho muito bom. Então, esse lado de jornalista sempre ajudando o próximo, isso que nós gostamos. Não é só dar a notícia, é saber o que nós vamos poder acrescentar. Uma jornalista também maravilhosa que nós temos, que é de nossa academia, Isa Zilli, e poderia falar de Mary Schaffer. Duas pessoas com quem trabalhei, nos cruzamos sempre em páginas de jornais, sempre elegantes, sempre finas, nunca falando mal de uma pessoa, nunca maltratando porque a pessoa era pobre ou conta. Então, esses são minhas dois parâmetros bonitos, e o Rui Barroso também pode ser esses parâmetros do bom jornalismo que se pode fazer na terra dos Pinheirais. E eu gostaria de falar agora sobre a família, que tem uma história também muito bonita para contar. Então, como eu falei no início, eu estava separada do Marco Antônio Monteiro da Silva. Hoje ele é um advogado, se formou comigo, professor da Uninter. Com ele eu tive a Ariadne Zipin, diretora e professora de marketing, e o Rodrigo Otávio Monteiro da Silva. Hoje o Rodrigo está com 40, a Ariadne com 43. O Rodrigo também, para nossa alegria, ele é advogado, tributarista, e também professor de processo civil na Uninter. Então, imagine para esse pai o orgulho de ter um filho advogado e também professor, né? E daí estava eu no meu silêncio de 5 anos de divórcio, né? E se a gente disser que não dói, dói, que se dá saudade, dá, aquela saudade de tudo, são 30 anos de vida, né? Quando eu saí do Instituto Histórico e Geográfico, de uma reunião, e ali na Desembargador Westphalen, entrei numa sapataria para arrumar taco de sapato, que eu estava tendo aula de tango, né? A gente tem que ocupar a vida. E de repente, para descer aquela escada, algo me chamava para olhar para o lado direito. E eu já tinha que descer a escada reto. Lado direito tinha uma loja de joias e relógios. Eu digo, mas o que está acontecendo essa loja aí, né? O que está me puxando? Tinha o senhor ali, não digo tão senhor assim, né? Loiro, olhos azuis. E eu já cheguei perguntando para ele, o senhor tem um Cartier? É lógico que numa loja não tão grande assim. Ele disse, eu não tenho, mas eu posso conseguir o Cartier. Dei o meu cartão e ele tinha um filho dele ao lado. Ah, podem crer que 2 dias depois eu já estava tendo o prospecto em mãos do Cartier e ele estava Geraldo Herbert Fuchs. Ele estava viúvo há 4 meses da esposa, ele tem 5 filhos. E aconteceu aquele amor que a gente acredita que pode acontecer no outono da vida. Eu também fiquei meio estranha e tudo, e ele 48 horas depois estava me ligando, que tinha tido o catálogo para ver que relógio que eu gostaria, e que ele ia arrumar um relógio de parede próximo ao Cabral, onde eu residia. E naquele momento nos encontramos no Mercado Almarte, porque eu digo, não conheço a pessoa,
E ele disse no telefone, olha, estou indo às 18 horas, mas quero saber se... Eu disse, é o Geraldo. Eu digo, mas que Geraldo? O pai ou o filho? Porque o filho estava junto. A conversa para o filho seria outra. Ele disse, é o pai sofrido, minha esposa me deixou com 5 filhos, todos adultos, todos casados. E eu estou me mudando para Camboriú. Digo, então tá. Digo, bom, mais um ombro, né? Não tem problema, a gente põe mais um aqui assim, né? E aí ele disse que me mostraria o prospecto do Cartier. Então marcamos o lugar público. Ele estava me esperando 18 horas. Eu só atravessei a rua de casa, já marquei um local bem próximo de casa. E chegando lá, sei lá, a conversa foi tão bonita que naquele mesma noite fomos jantar ali próximo e já fizemos planos para o futuro, que nós não teríamos muito tempo. Eu só lembro que eu senti no carro o cheiro de cigarro. Eu perguntei para ele, você fuma? O Geraldo disse, mais ou menos. Após o jantar, ele me deixou em casa. E ele abriu a janela do carro no caminho, ele mora no Batel, jogou o cigarro de uma janela e jogou isqueiro do outro. E nunca mais fumou, são 11 anos, e nunca mais teve vontade. Nós estamos casados, então, há quase 12 anos. E é um amor maduro, é um amor bonito, é um amor assim que nós falamos, um fala a frase e o outro completa. Se tem 10 placas na rua, aquela placa que ele vai ler é aquela que eu estou lendo. Então a gente não sabe se a gente se conhece ou se reconhece. Então é muito bom, gratificante, uma pessoa que me incentiva. Daí de uma outra área de atuação, que eu sinto como se fosse um maestro a tocar uma orquestra. Quando ele pega aqueles relógios em casa, relógios de parede, que ele começa a arrumar, parece que é um maestro com aqueles dedinhos, aquelas mãos firmes. Então ele brinca muito na loja ali na Westfalen, né? As pessoas, às vezes, porque ele faz o concerto de relógios menores na frente do freguês, do cliente. Aí pergunto para o Geraldo, como é que o senhor tem a mão tão firme? Ele diz assim, é porque antes de sair eu tomei uma firmadeira. É lógico que não, porque se tomar alguma coisa, daí que ele não consegue fazer qualquer concerto, né? E ele tem 4 filhos e uma filha, e para todos eles ele ensinou essa profissão. Nós temos, um deles é joalheiro e relojoeiro, o Anderson. Tem o Charleston, que é advogado, o Herbert, diretor de banco, a Gisele já teve floricultura, é uma empresária. Então é um homem de muito valor, de descendência alemã, Geraldo Herbert Fuchs. Ele veio de família de Alemanha para Foz do Iguaçu, os avós são pioneiros de Foz. Até hoje nós fazemos parte de uma comissão, de um grupo muito interessante, Amigos da Foz. O presidente é o engenheiro Gradella e a esposa Marilda. É a Associação dos Amigos da Foz. Eles se reúnem até hoje em Curitiba. E daí é muito engraçado que eles contam as histórias de infância, de baile, disto. E acabaram me adotando há 11 anos, como se eu fizesse parte. Me convidaram para secretariar, fazer a ata, eu faço a ata que é para registrar como aqui, para a posteridade. Se um dia quiserem saber o que aconteceu naquela data, temos ali até o cardápio do jantar, nós temos quem falou, nós temos o abraço de quem, a cerveja geladinha, ou refrigerante, ou a água que estão esperando, está tudo registrado para a posteridade. Então, essa Associação dos Amigos da Foz, que Geraldo me proporciona. E fora isso, eu fui conhecer os parentes do Geraldo na Alemanha. Nunca pensei em ir à Alemanha e realmente fiquei encantada. Ele foi comigo a primeira vez, ele também não conhecia os parentes. Então a cidade dele se chama Heidelberg, e quando nós vimos, é da universidade, de uma das maiores universidades que tem, quando nós vimos, o avô dele tem lá
Avenida Henrique Fuchs, a Henrique Fuchs, não é rua, é avenida. Então imagine que importância que foi essa pessoa dentro de Heidelberg. Daí a outra cidade, que é tudo perto de Frankfurt, Fulda, nós fomos a casa onde a mãe dele nasceu. E também conhecemos lá um primo dele, porque eu conto para ver que o ditado que fala sangue não é água. Como é que os parentes, mesmo não se conhecendo, que eles acabaram se conhecendo há 5 anos, os mesmos costumes, o mesmo jeito. Esse parente do Geraldo é um primo dele, ele é de alta costura, ele só faz roupa para nobres. Dentro da casa dele tem um museu de trajes para homens, de gravatas, de lenço. Então foi uma outra realidade, Bubi. Foi uma outra realidade, como é que eles preservam tanto a cultura, como é que eles preservam a vida dos seus antepassados. É o que nós hoje estamos tentando fazer um pouquinho nessa bela Memórias do Paraná. Por isso que eu fui passear um pouco na Alemanha, para dizer que maravilha que nós estamos fazendo, porque lá eles cultuam a casa dos seus ancestrais. Nós chegamos a um aniversário de um parente, nós fomos a uma confeitaria que tem 800 anos. Nós temos depois uma outra casa que tem 400 anos. Panificadora que vai a 300 anos, 400 anos. Quer dizer, a Europa preserva e nós aqui temos esse cantinho maravilhoso de Curitiba, que temos esse lado europeu que nos ajuda a preservar as histórias, como é Santa Catarina e como é Rio Grande do Sul. A família, eu escrevo sempre, a família é o bem maior da humanidade. Enquanto houver família, nós estamos salvos. Apesar de todos os problemas, de todas as crises, ainda há saída quando se tem família, quando a família ainda está acima do bem e do mal. E nós aqui no Paraná temos tido esse privilégio de ter famílias que vêm, que aprendem e que vêm nos ensinar também. Nós aqui de Curitiba temos o privilégio de tanta gente que veio de fora para nos ajudar, para nos enriquecer, para nos deixar cada dia mais acesos, cada dia mais prontos para servir a comunidade. E por onde a gente passar, deixar plantada essa sementinha. Como eu contei para vocês, uma série de sementes que poderão ou não dar frutos no futuro. A minha época, na minha geração, já deram alguns frutos. Tomara que outras e outras pessoas... Puxa, lembra daquela ideia, daquela jornalista? Quem sabe agora a gente vai pôr serenata na janela. Vamos lá, gente, vamos fazer alguma coisa diferente, em vez de ficar só num barzinho bebendo, que também tem lugar. Se reúne no bar e depois sai e vai levar uma música para pessoas que já estão cansadinhos, já viveram bastante, já fizeram tanto pelo Paraná, pelo Brasil, pelo mundo. E põe uma musiquinha na janela, é o mínimo que a gente pode fazer. E para o meu esporte, vamos dizer, e Anita, como é que você vê o esporte? Como eu disse lá, do Conselho de Entorpecente, eu pus jovem perto do esporte e longe das drogas. Então eu acho que todas as pessoas que estiverem perto do esporte, elas vão estar sempre com a mente aberta, mais felizes, não tem depressão, aquelas dores musculares, dores nas costas, se vierem por causa de um excesso, vão passar. Então, o que eu escolhi? Eu acho que desde pequena, desde Colégio Estadual do Paraná, que a gente tomava um banho de piscina de quando em quando, porque fazia muito frio, naquela época não existia piscina térmica. Eu, ao mesmo tempo que conheci Geraldo, eu comecei a fazer natação. Então lá se vão quase 12 anos, são meus 2 amores, o Geraldo, Herbert Fuchs e a natação. Aí eu comecei a fazer 3 vezes por semana aula, ainda faço, comecei a 500 metros por aula, 700 metros, 900,
1000 metros. Quando eu fiz 1000 metros por aula, eu digo, não, fizemos uma festa, vocês não fazem ideia como comemoramos. Aí vamos mais um pouquinho, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000 metros. Estou aqui conversando depois de ter feito 3.000 metros de natação por aula. Meu estilo é costa, eu tenho um pouquinho de medalhas, mas já deu para me tornar profissional da natação. E dizem que eu sou fundista, ou seja, não é aquela natação que você fica no cronômetro segurando, foi mais rápido, não foi mais rápido, não. O fundista é aquele que tem fôlego. E eu fico neste vai e vem da natação, são 3.000 metros em 1h15, quer dizer, não é tão rápido assim, mas é estilo costas, como eu falei. E as medalhas são na categoria de 200 metros costas, né? 50 metros daí teria que ir um pouco mais rápido e o 200 metros, então o pessoal quando está começando a perder o fôlego, eu estou a 1.000 por hora, né? Então o que eu desejo para quem estiver assistindo, que ponha um esporte na vida. Eu falo da natação que eu acho completa, eu acho maravilhosa, divina. E a gente faz uma terapia com a gente, eu faço uma terapia comigo, eu fico pensando várias coisas, como é que eu posso modificar o mundo. Daí quando a adrenalina está lá no alto, que a aula está quase terminando, eu já modifiquei o mundo, eu já coloquei novos personagens aqui no Paraná, daqui a pouco menos, daí eu começo a cair na realidade. Mas essa sensação de que eu estou levitando quando é o final da aula, é maravilhosa. Então eu desejo que todas as pessoas que estiverem por aqui, que pratiquem um esporte, mas sejam disciplinados. Essa disciplina que eu aprendi com certeza no Colégio Cajuru com aquelas freiras. Disciplina, 10 horas dentro d'água, segunda, quarta, sexta. Não tem gripe, não tem frio, tem nada, porque tudo faz com que a gente não saia da cama. Se a cama está gostosinha, ainda mais no inverno. Agora, se você sai da cama, se você se disciplina, gripinha, estou com uma gripe, estou tossindo, vai para natação, vai para natação. E pratique seu esporte com horário. Não adianta dizer, hoje eu vou caminhar. Não, eu vou caminhar na segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, tudo bem. Mas seja disciplinado, ponha a disciplina no esporte, daí você vai ver a qualidade de vida que o esporte dá, independente da faixa etária. Isso vale dos 8 aos 80, aos 90. Eu quero ficar bem velhinha, nadando, nadando e nadando. Esse é o meu desejo. E, por acaso, numa das aulas de natação, na saída, que a gente sai sempre eufórica, eu comecei a pedir para o professor uma caneta correndo para que não perdesse o fio da meada, como a gente chama, né? E aí saiu o meu mais recente poema, dedicado ao meu marido Geraldo Herbert Fuchs, que eu confesso que saiu pronto, veio prontinho, eu não trabalhei nele. Então, para ver como que a gente consegue amar, ser amado, aproveitar a vida. Então, através dessas palavras, eu acho que eu deixo o ar do que eu estou sentindo nesse momento, nessa entrevista, o carinho que eu estou recebendo de todos, e que talvez diga aqui o que está passando na minha vida nesses 64 anos de vida. O título para Geraldo Herbert Fuchs, Vida. Pela vida que me destes, flores, flores, muito mais, te dou um buquê de estrelas, envolto em noites de luar. Muito obrigada.